Olá, tudo bem? Eu sou Vitor Prado, estou aqui com a minha dog alemã Matilda para a gente trocar uma ideia sobre o clicker. O que é o clicker? Para que serve o clique? Depois da vinheta. Olá, tudo bem? Bom, eu uso muito o clicker e o pessoal sempre me pergunta para que serve esse barulhinho aí que você faz. O clique, que é esse som, ele é um marcador de comportamento. Toda vez que o cão ouve o som do clicker, ele sabe que o petisco vem na sequência. Obviamente isso precisa ser treinado, previamente antes do trabalho de adestramento de determinado comando começar. Mas a gente faz esse papel e acaba facilitando muito a aproximação de causa e efeito. Qual comportamento levou à recompensa? Aquele comportamento que foi sucedido imediatamente pelo som do clique. Então aqui agora, por exemplo, você vê a Matilda fazer algumas experimentações, Ela está fazendo uma série de movimentos na tentativa de obter a raçãozinha, que é o petisco que eu vou usar agora, tá certo? Então eu posso capturar este comportamento ou aquele comportamento usando o som do clique assim que o comportamento aparecer e premiando o cão. Então ele não é uma ferramenta indispensável, mas de qualquer maneira o som do clique é um facilitador do processo de adestramento. E eu gosto bastante, principalmente para retirar do cão alguns comportamentos que muitas vezes a gente não saberia como fazer sem a captura pelo clique, por exemplo, Então o clique ele me oferece essa oportunidade. Como por exemplo, a Matilda ela já ergueu a pata aqui algumas vezes, Vamos ver. Se ela por acaso erguer a pata de novo, olha lá, eu posso pegar a pata dela, clicar e ela vai entender que foi isso que levou à recompensa. Mas eu posso criar situações diversas. Aqui, por exemplo, eu deixei preparado para você uma sineta. Então, o comportamento, a curiosidade natural do cão, vai para lá, Matilda, pode fazer ela querer acessar a sineta. E se ela tentar tocar a sineta, aí ela ouve o clique e recebe o petisco. Vai mais para lá, isso, Então, vamos lá. Se ela tentar tocar a sineta, olha lá. Vamos ver, ela está farejando. Será que vai sair um som? Cadê, Matilda? Toca o sino. Está experimentando. Isso se chama comportamento. Lá, é como ela tocou na sineta, apesar de não ter feito som, ela ganhou. Isso se chama comportamento operante. Eu marco esse comportamento. E aí? Aê, garota! E eu começo a marcar sempre que ela for na direção do sino. Depois eu passo a marcar somente quando o sino for acionado. Ou seja, agora eu estou sem petisco na mão. Mas se eu conseguir marcar certo, isso eu não quero. Então eu não vou marcar esse comportamento de pôr a pata. Não é o comportamento desejado. Vamos lá, Matilda? Qual é o comportamento desejado? Ela está decidindo o que fazer. Cadê a sineta? Aí, cadê? Aí, tocou. Eu já marquei, ela já sabe que esse foi o comportamento desejado. Eu tenho, inclusive, o tempo de me deslocar, pegar o petisco e já oferecer. Por quê? Porque o clicker já marcou qual é o comportamento desejado. Então, eu não preciso ter pressa para dar o petisco, mas eu tenho que ter pressa de clicar imediatamente após a ação bem executada. Como isso não é uma coisa do cão especificamente, é uma coisa do cérebro. Qualquer animal que tem cérebro pode aprender alguma coisa seguindo esse estímulo discriminativo, Ou seja, o estímulo que discrimina de todo o universo de comportamentos que ele apresentou, qual comportamento gerou a recompensa. Então eu não preciso usar isso necessariamente com o cão, eu posso usar com outras espécies. Seguindo esta lógica,
eu não precisaria compreender tudo aquilo que eu sempre estou falando para vocês a respeito da vida social do cachorro, a respeito de um monte de coisa, para ensinar um truque. Então eu posso ensinar um gato, eu posso ensinar uma cabra, posso ensinar um cavalo, posso ensinar até mesmo uma ave. E nós vamos mostrar isso para você agora. Bom, então seguindo a mesma lógica, eu tenho aqui a calopsita, nosso amigo girassol, certo? O girassol vem sendo treinado e eu esqueci onde eu pus o petisco do passarinho. O girassol vem sendo treinado, né, para seguir esse sinalizador. Nada mais do que uma varinha de madeira, eu enrolei um esparadrapo na ponta para ficar mais visível e mais uma vez eu aproveito a curiosidade natural do animal. Eu levei a varinha até perto do girassol e ele deu uma bicada na varinha. E nesse momento eu cliquei e dei semente. Feito isso várias vezes, ele aprendeu que ele segue o sinalizador. Então, se eu trago o sinalizador aqui, ele ganha a recompensa. No caso, eu estou usando a sementinha de girassol já descascada, né? Porque ele só vai conseguir receber uma outra recompensa quando ele acabar com essa. Isso leva algum tempo, então a gente descasca para agilizar um pouco o processo aí, tá certo? Se eu levar ele para o outro lado, vem cá, girassol. Vem? Vou pôr ele aqui no puleirinho dele, isso. Então eu posso fazer com que ele siga a varinha, por exemplo, para fazer um movimento de giro sobre o puleiro. Bicou, ele ganha. Ou seja, o clique captura o comportamento de bicar ali o sinalizador e aí eu posso conduzir a ave para lá e para cá. Ou seja, é um animal que tem cérebro, é um animal que aprende recebendo o reforçador positivo, no caso a semente, e eu aproximo causa e efeito à medida que o bichinho, né, ouve o som do clique e já sabe que acertou. Isso! A gente pode ensinar o passarinho, por exemplo, a dar a pata, não somente seguir o sinalizador, né? De qualquer maneira, ele vai precisar do som do clique. O que eu faço? Põe o dedo como se ele fosse subir, peço, dá a pata. Fez o movimento de dar a pata, eu tiro, clico e premio. Então, a cada movimento desse, ele vai decorando nessa cabecinha loura dele, que se ele der a pata, ele vai ouvir o clique e vai receber o prêmio. Ou seja, mais uma vez, o clicker aproximou causa e efeito, marcou o comportamento desejado. Então, o clique é nada mais nada menos do que um marcador de comportamento através de um estímulo diferente do resto do entorno, por isso a gente chama de estímulo discriminativo. Se você curtiu, clica, compartilha, dê sugestões de novos posts e a gente tá junto sempre. Abraço do Girassol.